Compilação dos ensinamentos de Meixo Sama, áudio, novembro de 2023. A causa das doenças, o pecado e as impurezas. A causa das doenças está nos nódulos de sangue turvo e de pus, que são projeções das nuvens do espírito da pessoa. De onde surgiram essas nuvens? Elas se originaram dos pecados e das impurezas. Tsumikegari. Há dois tipos de pecados e impurezas. Os hereditários, que são a síntese dos pecados e impurezas acumulados pelos seus antepassados, e os gerados nesta vida, que são aqueles acumulados pela própria pessoa. Começarei explicando os do primeiro tipo, que foram gerados pelos antepassados. Nós que estamos vivos não somos seres surgidos do nada, sem relação com coisa alguma. Na verdade, somos a síntese de milhares de antepassados e existimos como seres humanos que respiram na extremidade de uma sequência infinita de vida. Numa visão mais ampla, somos, portanto, uma existência individualizada no tempo, como um elo da corrente que une os antepassados com os descendentes. Em sentido restrito, somos uma peça destinada a firmar a ligação entre nossos pais e nossos filhos. Para explicar em profundidade as doenças causadas pelos pecados e impurezas dos antepassados, preciso falar sobre a vida após a morte, isto é, sobre a constituição do mundo espiritual, o que farei resumidamente. Ao deixar este mundo e passar pelo portal da morte, a pessoa tem de despir a roupa denominada corpo físico. Este pertence ao mundo material e o espírito ao mundo espiritual. Quando o corpo físico se torna incapaz de realizar atividades devido à doença ou à idade avançada, o espírito o abandona e vai para o mundo espiritual, onde está determinado que ele deve se preparar para nascer novamente no mundo material. Esta preparação consiste na purificação do espírito. A maior parte das pessoas carrega uma quantidade considerável de impurezas que se originam dos atos pecaminosos. Assim, quando são submetidas ao julgamento do mundo espiritual, feito com absoluta imparcialidade, a maioria acaba caindo no inferno. Ali, os espíritos dessas pessoas vão se elevando gradativamente por meio dos sofrimentos advindos das punições decorrentes de seus pecados. Nessa ocasião, impurezas espirituais, que são os resíduos da purificação dos pecados e das impurezas, fluem contínua e incessantemente para seus descendentes que vivem no mundo material. Como esses são a soma de seus antepassados, os resíduos são compartilhados entre os descendentes de acordo com um tipo de lei redentora de causa e efeito. Por ser uma lei do Supremo Deus, constituinte de todas as coisas, o ser humano não tem outro recurso senão submeter-se a ela. Esses resíduos espirituais fluem sem cessar para o cérebro e para a coluna vertebral dos descendentes. Ao penetrar em seus espíritos, imediatamente se materializam na forma de substância purulenta, que é a origem de todas as doenças. Falarei sobre o segundo tipo de pecados e impurezas, aqueles acumulados pelo próprio indivíduo e que todos entendem com facilidade. Ninguém consegue passar uma vida inteira sem cometer pecados. Esses podem ser de diversos tipos e classificados em graves, médios e leves. Exemplificando, há pecados contra a lei, contra a moral ou contra a sociedade. Há também pecados físicos que se manifestam em atos e pecados psicológicos que são cometidos apenas na mente da pessoa. Conforme disse Jesus Cristo, o fato de desejar a mulher do próximo já constitui pecado de adultério. Apesar de ser um mandamento bastante rigoroso, é uma afirmação correta. Embora não estejam violando nenhuma lei, pecados leves cometidos no dia a dia, os quais por serem tão pequenos, ninguém considera pecados.
como ter raiva do próximo, querer que alguém sofra ou desejar praticar o adultério. Se forem acumulados por longo tempo, acabarão assumindo proporções consideráveis. Vencer uma competição, alcançar sucesso na vida, enfim, situações que envolvam perdas e ganhos, fazem com que a pessoa seja invejada e odiada por aqueles que se sentiram prejudicados. Esses tipos de ressentimentos acabam gerando uma espécie de pecado. Tirar a vida de seres vivos sem necessidade, ser preguiçoso, agredir as pessoas, desperdiçar recursos e bens, não cumprir os compromissos, mentir, dormir demais pela manhã, etc., tudo são pecados que as pessoas acumulam sem saber. Essa infinidade de pecados, mesmo sendo leves, ao longo do tempo acumulam-se no espírito em forma de nuvens. É comum pensar que os recém-nascidos não possuem pecados, mas não é bem assim. Todos os seres humanos, até se tornarem independentes, vivem sob a tutela dos pais e por isso devem dividir com eles a carga dos pecados e das impurezas. Poderão entender melhor esse raciocínio fazendo uma analogia com as árvores. Os pais constituem o tronco, enquanto os filhos são os galhos, e os netos os galhos menores. Assim, é impossível as nuvens espirituais dos pais não exercerem influência sobre os filhos. Não haverá erro se pensarmos que são três as principais causas das doenças: os pecados e as impurezas herdados, os pecados e impurezas gerados nesta vida e as toxinas hereditárias. Em 1936. Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Quando reflito profundamente sobre minha pessoa, surge-me a dúvida: para que nasci neste mundo e por qual motivo sou diferente das pessoas comuns? Vou explicar a respeito disso. Fundei a Igreja Messiânica e desde então me empenho na construção de um mundo feliz e na salvação de milhares de pessoas. O rápido desenvolvimento da nossa religião também é uma exceção e devo dizer que, no momento, é inédita uma religião que tenha realizado tantas curas de doenças como a nossa. Logo, acho que posso dizer que se trata realmente de um mistério do século. Só de observar tais curas e nossa rápida expansão, já se percebe que há algo de extraordinário em tudo isso. Mesmo quando leio um trecho de uma experiência de fé, só pelo fato de sentir a transbordante emoção e gratidão do autor do relato por ter sido salvo, não consigo lê-la sem lágrimas nos olhos. A seguir, vou escrever sobre minha pessoa por outro ângulo. Do nascimento até a meia-idade, eu não diferia em nada de uma pessoa comum. Desde então, perseguido pelas situações adversas e sem entender o mundo, tornei-me refém do ceticismo. Por esse motivo, saí em busca da fé e filiei-me à religião Omoto. Depois de considerável aprimoramento, alcancei o estado de percepção da essência de Deus, Kenshin no Kyochi. Desde os tempos antigos, dizem que, mesmo dedicando a vida para alcançar o referido estado, é impossível atingi-lo. Entretanto, por meio do aprimoramento realizado em um curto espaço de tempo, eu o consegui. Consequentemente, creio que posso considerar isso como um fato inédito. A partir de então, com a mentalidade totalmente mudada, conscientizei-me da missão recebida dos céus e, pela ocorrência sucessiva de milagres, a descrença foi extinta por completo. Junto a isso, meu pensamento se tornou surpreendentemente amplo. Ao mesmo tempo, ao contrário, eu possuía um lado bastante retraído. Em suma, passei a ser uma pessoa audaciosa, mas tímida.
Meu lado audacioso pode ser percebido pelas minhas aspirações e a forma como administro meus projetos. Já o lado tímido se manifesta na vergonha que eu sentia ao falar perante um grande número de pessoas, uma postura que eu mesmo achava estranha. Ultimamente já estou bem mais acostumado e consigo falar livremente sobre tudo aquilo que desejo. Antes eu tinha muita dificuldade em proceder dessa maneira. Da mesma forma, tenho profunda aversão à injustiça. Quanto mais injusta for a pessoa, proporcionalmente, surge-me maior convicção de que tenho de lutar e vencê-la de qualquer forma. Por exemplo, há 14 anos estou batalhando judicialmente por um terreno. Meu oponente, tomado de impaciência, já me propôs um acordo por 3 vezes. Mas por ele não demonstrar nenhum sentimento de arrependimento pelo que fez, rejeitei a proposta. Atualmente, quem está em apuro maior do que a outra parte é o juiz, que não sabe mais o que fazer e tem incentivado uma conciliação. Certa ocasião, lutei contra um jornal de renome. Na época, muitas pessoas me aconselharam a não o fazer, pois a luta contra uma grande empresa jornalística poderia resultar em prejuízos. Não cedi um passo sequer, e como já é do conhecimento do leitor, batalhei por meio do nosso jornal Ricari. Se é por justiça, tenho a intenção de lutar até mesmo contra o mundo. Discorri sobre o meu ponto forte, mas também desejo referir-me um pouco ao meu lado fraco. Quando alguém me pede ajuda, desde que o pedido seja correto e justo, não consigo recusá-lo. Do mesmo modo, não fico indiferente ao ver uma pessoa bondosa sofrendo. Em relação aos pontos errados do mundo, ao mesmo tempo em que me sinto indignado, faço todo o empenho para que estes sejam corrigidos o quanto antes. Poderão comprovar essa realidade observando o meu esforço constante em apontar os erros da medicina e em advertir a humanidade, na ânsia de diminuir o máximo seu sofrimento. Como se fosse um hobby para mim, sempre senti prazer em alegrar o próximo, em ajudá-lo e desejar sua felicidade, almejando que tenha uma vida tranquila e cheia de esperança. Por um lado, isso se verifica pelo fato do pensamento das pessoas se refletir em mim. Quando elas expõem seus problemas e sofrimentos, estes incidem sobre mim tal qual eles são, e, consequentemente, eu também passo a senti-los. Finalmente, vou voltar ao assunto propriamente dito, após ter me desviado demasiadamente da proposta inicial. Conforme afirmei, caso analise os vários pontos que me diferenciam das demais pessoas, minha missão já se torna clara. Por conseguinte, vou sempre em frente, tendo como princípio a salvação da humanidade, cujo objetivo final é a criação de uma nova civilização. Esta, em suma, vem a ser uma civilização espiritualista, alicerçada na religião, ou seja, trata-se do grande progresso da civilização religiosa em relação à material. Será a substituição da civilização material que cria a infelicidade pela civilização religiosa que gera a felicidade. Será o estabelecimento de uma religião poderosa que aproveitará ao máximo o progresso alcançado pela civilização material. Trata-se da completa transformação da civilização do mal em civilização do bem. No caso do seu êxito, este mundo entrará no período áureo de perfeita verdade, bem e belo, e se transformará em um mundo paradisíaco que sequer conseguimos imaginar. Todavia, a realização dessa tarefa não será nada fácil, pois, apesar de ser um ideal com a qual a humanidade veio sonhando há longo tempo, seu realizador não havia aparecido,
e o motivo residia no fator tempo. Para a alegria de todos, finalmente chegou o momento tão esperado, o nascimento da minha pessoa que recebeu o grandioso poder de Deus. Por conseguinte, uma vez ciente desse fato, ninguém poderá deixar de acreditar que o advento do paraíso terrestre será absolutamente possível. Não tenho a mínima intenção de fazer propaganda da minha grandeza. Basta levar ao conhecimento das pessoas aquilo que realmente sou. Se mediante isso aumentar o número de pessoas que acreditam em mim, o grande amor de Deus se expandirá e o número de criaturas salvas se multiplicará. Dito isso, é uma realidade incontestável que o mundo do mal está prestes a ruir e o mundo do bem perto de surgir. Deus vem preparando a grande transição do mundo há milhares de anos. Logo, podemos dizer que esse é um plano histórico. Portanto, qual será a razão disso se não estiver relacionado com a profecia de Jesus Cristo? Está próximo o reino dos céus. E com sua advertência: quem crer será salvo? Se assim for, podemos dizer que o presente texto é o Evangelho do Paraíso e não há outra forma de denominá-lo. Jornal Eico, número 116, Era da Civilização Religiosa, em 8 de agosto de 1951. Arte da Religiosidade e da Filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Minha luz. Escrevi muitas coisas sobre o budismo que até hoje ninguém havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas eu tomei conhecimento delas através da revelação divina. Por que então Deus não as havia esclarecido até hoje? Foi inteiramente devido ao fator tempo. Quanto a este, refiro-me ao grande marco histórico que chamo de transição da noite para o dia. Trata-se do desaparecimento do prolongado mundo da noite, ou seja, o mundo de trevas e escuridão, para dar lugar ao mundo do dia que se aproxima, o mundo de esplendorosa luz do sol. Embora fosse uma noite escura, por meio da luz da lua era possível enxergar alguma coisa. E o ser humano se contentava minimamente com isso. Esta era a verdade conhecida à luz dos ensinamentos daquela época, que correspondem ao budismo. A luz da lua era fraca e não se podia enxergar as coisas nitidamente, porque sua intensidade era cerca de 1/60 da luz do sol. Portanto, durante o mundo da noite, é óbvio que nada, nem mesmo as religiões, conseguiam enxergar com total nitidez. Por essa razão, os seres humanos viviam desorientados e não alcançavam a verdadeira paz interior. Com a chegada do dia sob a luz do sol, tudo ficará límpido e claro e não existirá mais nada sobre o qual não se saiba. Como minha missão é criar a civilização do dia, é evidente que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar a minha explicação sobre a relação entre minha pessoa e o mundo do dia. Meu corpo abriga a bola de luz conhecida desde a antiguidade pela palavra Nyoi Hoju. Já me referi a essa luz anteriormente, mas vou explicar mais detalhadamente. Ao falarmos em luz, os leitores poderão pensar no próprio Sol, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se da combinação do Sol e da Lua. A essência desta luz é constituída por esses elementos opostos. Como meu corpo físico é elemento terra, quando essa luz se assenta nele, ocorre a atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água, terra. Será que as pessoas comuns são formadas apenas pelo elemento terra? De forma alguma. Elas também possuem luz, embora esta seja pequena e fraca.
A força de minha luz, no entanto, é extraordinariamente forte. É milhões de vezes ou infinitamente mais intensa que a de uma pessoa comum, ultrapassando os limites da imaginação. Em suma, diariamente, escrevo 3 tipos de caligrafias para o Hikari: Hikari, Kōmyū ou Daikōmyū. Colocado junto ao peito, manifesta-se imediatamente a força capaz de curar as doenças. Isso se deve à força da luz irradiada da palavra escrita por mim no Hikari. Nunca precisei rezar ou fazer qualquer coisa especial para escrevê-la. Simplesmente escrevo-a rapidamente, folha por folha. Levo em média 7 segundos em cada uma e escrevo facilmente cerca de 500 por hora. Com apenas uma folha de papel, a doença de milhares de pessoas poderá ser curada, doravante mesmo que eu conceda dezenas ou centenas de milhares de Hikari, o efeito de cada um será o mesmo. Creio que poderão compreender o quanto é poderosa a força da minha luz. Possuindo tamanha força, não há nada que eu desconheça. Como os fiéis sabem, nunca tenho dificuldade em responder a qualquer pergunta que me é dirigida. Às vezes, recebo telegramas solicitando graça e proteção para as pessoas que estão distantes, sofrendo com doença, e muitas as obtêm apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, no momento em que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essas pessoas. Assim, através do elo espiritual, elas recebem a graça. Dessa forma, é uma luz bastante versátil e preciosa, pois pode aumentar milhões de vezes e alcançar qualquer local, por mais distante que ele seja. Para melhor compreensão, a luz irradiada de mim é como se fossem balas de luz. A diferença entre elas é um projétil comum. Por exemplo, é que enquanto este é limitado e mortífero, as balas de luz são ilimitadas e dão vida às pessoas. A explicação acima corresponde a apenas uma parcela da minha força. Não é fácil explicá-la totalmente. O ideal seria que os leitores acompanhassem atentamente o trabalho que vou realizar daqui para frente. Se possuírem uma inteligência aguçada, poderão entender até certo limite. Do ponto de vista da fé, as pessoas interpretam de acordo com o seu nível espiritual. Por isso, o melhor a fazer é polir a alma e deixá-la sem nuvens espirituais. Assim, alcançarão a suprema iluminação e conhecerão a minha força. Em 25 de maio de 1952. Notas. Nyoi Hoju, em sânscrito, Cintamani, designa a misteriosa joia em formato de esfera carregada por Kanzeon Bosatsu e que tem o poder de atender todos os desejos do ser humano, o mesmo que Nyoi no Tama. Hikari, Kōmyū, Daikōmyū significam respectivamente luz, luz intensa e luz muito intensa. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Quem é o Salvador? Acho o presente título um tanto inusitado e creio que os leitores pensarão da mesma forma. A propósito, pretendo traçar um perfil da minha pessoa. Gostaria, porém, de deixar claro que farei uma descrição objetiva do meu interior e que não há nada inventado. Portanto, espero que leiam com esse espírito. A palavra Salvador, ou seja, Messias, é muito usada no mundo inteiro, sem distinção de tempo e de lugar, tanto no Ocidente como no Oriente. Creio que não seria errado pensar que, com exceção de uma parcela de pessoas religiosas, a maioria considera que o nascimento de um Salvador tão aguardado, detentor de poderes sobre-humanos,
não passa de um grande sonho ou de uma utopia. É certo que já apareceram pessoas que se proclamavam salvadoras do mundo e, com o passar do tempo, acabaram desaparecendo, donde se conclui, evidentemente, que ainda não surgiu o verdadeiro Salvador. Não gosto de me proclamar Salvador. Por outro lado, devo confessar que também não posso afirmar que não o seja. Sendo algo de tamanha importância, inédito em toda a história da humanidade, o surgimento do Salvador é um assunto que não pode ser tratado levianamente. Pensando bem, não se pode definir que seja apenas um sonho. Isso porque a segunda vinda do Cristo, a vinda do Messias e o nascimento de Miroco são eventos que foram profetizados por antigos homens santos. Por tal motivo, não se pode deixar de acreditar que um dia ele surgirá. Agora traçarei meu perfil. Antes, devo dizer que há muito tempo venho pensando na condição número 1 que deve ser preenchida pelo Salvador. Antes de tudo, ele deve ter força para solucionar o problema das doenças do ser humano. Por conseguinte, além de conceder-lhe o método absoluto para obter plena saúde e completar o tempo de vida que lhe foi atribuído pelo céu, ele deve possuir força para a concretização desse objetivo. Esta condição é o fator mais importante para a qualificação como Salvador. É óbvio que a saúde do corpo deve acompanhar a do espírito. A famosa frase de Jesus Cristo, abre aspas, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, fecha aspas, evidencia isso. Assim, podemos dizer que religiões e líderes religiosos que não possuem força para erradicar as doenças da humanidade têm valor apenas limitado. Eu sempre abracei essa tese e, dessa forma, certo dia, mais de 10 anos após iniciar minha vida religiosa, obtive conhecimento do princípio fundamental sobre as doenças e seu método de solução. Ninguém poderá imaginar o espanto e a alegria que senti naquela hora, pois nunca ninguém, no mundo inteiro, fizera uma descoberta tão importante. Se a compararmos com as grandes descobertas ou as grandes invenções, nenhuma delas chegará a seus pés. Eu sou uma pessoa que nasceu com um destino realmente misterioso. Em 20 de outubro de 1948. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. A característica peculiar da salvação da Igreja Messiânica. A missão da nossa igreja é salvar as pessoas que estão sofrendo no inferno, conduzindo-as ao paraíso e, por meio disso, fazer surgir uma sociedade paradisíaca. Para salvar o próximo, o ser humano precisa primeiramente elevar-se ao paraíso e tornar-se seu habitante. Assim ele poderá conduzir o próximo ao paraíso e salvá-lo. Ou seja, colocar uma escada do paraíso até o inferno, estender as mãos para ajudá-lo a subir degrau por degrau. É nesse ponto que nossa religião difere de todas as religiões até hoje, sendo inclusive o seu oposto. Como todos sabem, desde a antiguidade, os religiosos vêm se contentando com o mínimo necessário à sua subsistência e entregando-se a práticas ascéticas. Uma vez que se colocam numa posição infernal para salvar o próximo, usam a escada em sentido contrário, isto é, empurram os necessitados de baixo para cima, ao invés de puxá-los do alto. É fácil calcular o duplo esforço exigido. Entretanto, não havia alternativa, visto que o paraíso ainda não estava pronto. Isso ocorria devido à prematuridade do tempo, ou seja, o mundo espiritual ainda se encontrava na Era da Noite. Contudo, a partir de 1931, o mundo espiritual vem se transformando gradualmente em dia, tornando a construção do paraíso mais fácil. Todavia, não é o ser humano que o constrói, é Deus.
Por conseguinte, a obra progride à mercê do tempo, bastando ao ser humano agir de acordo com a vontade divina. Em outras palavras, Deus traça o plano, coordena e utiliza livremente um grande número de pessoas. A ideia exata que se pode ter da minha função é a de mestre de obras. Nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o modelo do paraíso como uma das atribuições dessa função. Dessa forma, em momentos e locais inesperados, aparecem-me pessoas querendo vender suas terras. Assim que percebo a vontade divina de adquirir determinado terreno, surge a quantia necessária sem que empregue o mínimo esforço. Logo a seguir, exatamente do modo como imaginei, consigo os melhores projetistas, engenheiros e construtores, bem como o material que necessito, na quantidade certa. Oportunamente alguém traz uma árvore e já existe um lugar apropriado para ela. Às vezes, ao receber dezenas de árvores de uma vez só, fico sem saber como agir. Interpretando que isso foi feito por Deus, planto-as e constato que elas se encaixam maravilhosamente no jardim, sem sobrar nem faltar. Sempre que isso ocorre, não posso deixar de sentir claramente que tudo é realizado por Deus. Se desejo colocar uma pedra ou uma planta em determinado lugar, elas me são entregues dentro de 1 ou 2 dias no máximo. O que vem a ser todas essas ocorrências senão milagres? Caso eu começasse a enumerá-las, não acabaria mais. E o que expus agora não passa de uma pequena parte. Com o tempo, pretendo escrever mais a respeito. Este artigo tem como objetivo ajudar os leitores a compreender que não é o ser humano que realiza, que ele é levado a fazer tudo de acordo com o plano de Deus. Pelos fatos relatados, fica bem claro que a vontade de Deus é construir um modelo como passo inicial da construção do paraíso terrestre. Contudo, isso não é o bastante. É preciso que cada indivíduo se torne um habitante do paraíso, e agora é chegado o momento em que isso é possível. Naturalmente, o lar também se tornará paraíso e todos virão a ter uma vida paradisíaca. Somente assim poderemos puxar as pessoas do inferno e trazê-las à salvação. Eis a razão por que aconselho os fiéis a criar o máximo possível um ambiente ao seu redor sem sofrimentos, pois isso está de acordo com a vontade de Deus. Enquanto não se conseguir eliminar os 3 infortúnios, doença, pobreza e conflito, não se poderá salvar outras pessoas verdadeiramente. É preciso saber que isso não era possível durante a Era da Noite, mas hoje já o é. Terminou a época dos sofrimentos a que Buda Sakyamuni se referiu. Se as pessoas compreenderem essa verdade, sentir-se-ão tomadas por uma alegria infinita jamais vivenciada pela humanidade. Em 5 de outubro de 1949.